Capítulo 8. Agentes formadores e modeladores do relevo terrestre. Os vulcões são uma das forças responsáveis pela formação e transformação do relevo terrestre, os chamados agentes modeladores do relevo. Na imagem, erupção do Piton de La Fournaise, um dos vulcões mais ativos do mundo, nas Ilhas Reunião, território ultramarino francês localizado no Oceano Índico, a leste de Madagascar, África. Foto de 2015. A dinâmica interna da Terra. As forças que criam e alteram as formas de relevo podem agir no interior da Terra, agentes internos, ou na superfície terrestre, agentes externos. Os movimentos das placas tectônicas são Gilles ADT Reuters Latinstock responsáveis pelos agentes modificadores do relevo originados no interior da Terra. A maior parte da atividade de deformação das rochas por forças internas ocorre nos limites das placas tectônicas, isto é, nos pontos de contato entre as placas, como vimos no capítulo 6. São agentes internos do relevo, o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos. Tectonismo. O tectonismo ou diastrofismo compreende todos os movimentos que deslocam e deformam as rochas que constituem a crosta terrestre. Manifesta-se por movimentos verticais ou epirogênicos, do grego éperos igual continente, e horizontais ou orogênicos, do grego oros igual montanha. Movimentos epirogênicos. São movimentos que provocam abaixamento ou soerguimento da crosta terrestre. Ocorrem, muito lentamente, em áreas geologicamente mais estáveis. Não provocam alterações na disposição e nas estruturas geológicas locais, mas alteram a fisionomia do relevo das regiões por eles atingidas. Isso acontece porque a epirogênese ergue e rebaixa grandes áreas dos continentes. Em algumas áreas, como no litoral do Mar do Norte, há rebaixamento do litoral pela invasão das águas do mar, transgressões marinhas. Em outras, como na Escandinávia, ocorre o levantamento da costa pelo recuo dos oceanos, regressão marinha. Movimentos orogênicos. São movimentos que dão origem a montanhas. Dependem da maior ou menor resistência oferecida pelas rochas das regiões atingidas pelas forças do interior da Terra. Têm pequena duração no tempo geológico, mas transformam profundamente a área atingida, tanto a estrutura das camadas rochosas como o aspecto do relevo. Existem dois tipos principais de orogenia, os dobramentos e os falhamentos. Dobramentos. Sempre que são submetidas a uma força proveniente do interior da Terra, as rochas sofrem deformações. Se elas não oferecem muita resistência a essa força, formam-se dobras, ondulações do terreno em estruturas maleáveis. Fiord, palavra de origem norueguesa, que significa braço estreito e profundo de mar, situado entre altas escarpas ou montanhas. Falhamentos, ao contrário dos dobramentos, quando as rochas são rígidas e muito resistentes, elas acabam se partindo se o choque a que são submetidas aumenta de intensidade. Após a fratura, ocorre o deslocamento dos blocos resultantes. As falhas, portanto, caracterizam-se por desníveis do terreno. Quando não há desnível, apenas fratura, temos as diáclases. Salvador, capital da Bahia, está situada em uma falha tectônica que divide a cidade em dois níveis, cidade alta e cidade baixa. Na foto, vista do elevador Lacerda, em 2014. Além da epirogênese e da orogênese, outros movimentos internos, bem mais rápidos e também ligados aos limites das placas tectônicas, podem interferir no relevo terrestre. São as erupções vulcânicas ou vulcanismo e os terremotos ou abalos sísmicos. De modo geral, esses fenômenos ocorrem nos limites das placas tectônicas. Vulcanismo. Chamamos de vulcanismo os fatos e fenômenos geográficos relacionados com as atividades vulcânicas, em que o magma do interior da Terra chega à superfície. A manifestação típica do vulcanismo é o cone vulcânico e o amontoado de pó, cinzas e lavas formado pelas erupções. Um vulcão expele grande variedade de materiais, lava, gases, lama e materiais piroclásticos, fragmentos de vários tamanhos, poeira, cinza fina, cinza grossa, pedras grandes e blocos. Contexto e aplicação. Vulcão e alteração do meio natural. Erupção vulcânica forma pequena ilha em arquipélago no Japão. Uma erupção vulcânica formou uma nova ilhota na costa de Nishinoshima, uma pequena ilha desabitada no arquipélago de Ogasawara, ao sul de Tóquio, segundo afirmaram a guarda costeira japonesa e especialistas em terremotos ouvidos pela Associated Press. Na foto de 2013, vemos a atividade de erupção formando uma ilha próxima à ilha de Nishinoshima, em Ogasawara, no Japão.
Segundo a Guarda Costeira e a Agência Meteorológica do Japão, a ilhota tem cerca de 200 metros de diâmetro e fica em um arquipélago de 30 ilhas, 1.000 quilômetros ao sul de Tóquio. O conjunto de ilhas, junto com o restante do Japão, faz parte do chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área sismicamente ativa, onde ocorre um grande número de terremotos. Cresce ilha vulcânica que surgiu em 2013 ao sul de Tóquio, uma nova ilha vulcânica que surgiu há pouco mais de um ano e fica 1.000 quilômetros ao sul de Tóquio segue crescendo depois de se fundir com outra, segundo novas imagens divulgadas nesta semana pela Guarda Costeira japonesa. Uma cratera segue lançando matéria entre 5 e 6 vezes por dia, e a ilha se estende a leste, explicaram em um comunicado. A alimentação regular de magma prossegue, comentou o vulcanologista Kenji Nogami. Os barcos não podem se aproximar a um raio de 6 quilômetros da ilha devido ao risco de erupção, segundo o especialista. A nova ilha, que nasceu em meados de novembro de 2013 por uma forte atividade vulcânica, não para de crescer. Agora mede aproximadamente 1.950 metros de leste a oeste e 1.800 de norte a sul, no total 2,45 km², segundo a Guarda Costeira. Desde que surgiu, a ilha aumentou de tamanho. Observe a foto de 2015. Mas o país do Sol nascente não tem exclusividade desse tipo de fenômeno. Em 2013, uma ilha surgiu no Mar da Arábia após um poderoso terremoto de magnitude 7,7 no Paquistão, a centenas de quilômetros. Vulcões e placas tectônicas. A maioria dos vulcões localiza-se próximo dos limites das placas tectônicas. São os chamados vulcões de limite de placas. Porém, alguns deles localizam-se no interior de uma placa tectônica, sendo por isso denominados vulcões intraplacas, cujo exemplo mais notório é o arquipélago havaiano, situado no interior da placa do Pacífico, local conhecido como Ponto Quente do Pacífico ou do Havaí. Veja a ilustração ao lado. As atividades vulcânicas no interior dos continentes são raras, exceto na África, que tem uma faixa de vulcões ativos no sentido norte-sul. O caso africano pode ser explicado por fraturamento causado pela placa africana. Os vulcões de limite de placas alinham-se no encontro das placas tectônicas, no chamado Círculo de Fogo, que se estende pelos oceanos Pacífico e Atlântico e pelo Mar Mediterrâneo. Podemos dividir essa área em Círculo de Fogo do Pacífico, onde estão 80% dos vulcões. Estende-se desde a Cordilheira dos Andes até as Filipinas, abrangendo o litoral oeste da América do Norte e o Japão. Apesar de não ser consenso, admite-se que os pontos quentes sejam formados por pluma mantélica, que vem à superfície por convecção. Essa lava forma vulcões nas terras emersas ou no fundo do mar. Pluma mantélica, coluna de lava que ascende do manto inferior até a crosta terrestre. Círculo de Fogo do Atlântico, compreende a América Central continental, Ilhas do Caribe, Açores, Cabo Verde, Mediterrâneo, e a região do Cáucaso, no sudeste da Europa. Existem vulcões tanto nos limites de divergência como nos limites de convergência das placas tectônicas. Quase 80% das manifestações vulcânicas da Terra ocorrem em limites de convergência, geralmente no fundo do mar. O movimento do manto afasta as placas, e o magma preenche o espaço que se forma entre elas, dando origem às dorsais ou cadeias oceânicas. As principais são a Mesoatlântica e a Mesopacífica. A cadeia Mesoatlântica localiza-se no centro do Atlântico, tendo a leste a Europa e a África, e a oeste o continente americano. Nessa cadeia, entre as placas sul-americana e africana, existe uma sequência de vulcões. Na Islândia, onde a dorsal atlântica está a céu aberto, veja o mapa abaixo, a atividade vulcânica é visível e mais intensa que a submarina. Nas zonas de convergência, subducção, também ocorrem ilhas vulcânicas, que podem se apresentar em forma de arco vulcânico, como o Japão, a Indonésia, as Filipinas e as Marianas. Os vulcões dos Andes formaram-se na zona de subducção entre as placas de Nazca, oceânica, e sul-americana, continental. O mapa mostra a dorsal atlântica dividindo a Islândia e separando a placa norte-americana da placa euroasiática, e localiza alguns dos vulcões ativos da Islândia, representados por triângulos vermelhos, incluindo Krafla, no nordeste do país. Também podemos localizar o vulcão Eyjafjallajökull, que em 2010 entrou em erupção e obrigou as autoridades a fechar o espaço aéreo europeu, causando um caos mundial nos transportes aéreos. Aspectos positivos do vulcanismo. Aspectos positivos do vulcanismo.
Apesar do seu poder destrutivo, as atividades vulcânicas propiciam benefícios à população que reside em áreas próximas a vulcões. Os solos originados de materiais vulcânicos contêm nutrientes minerais que os tornam extraordinariamente férteis. A água do mar que circula nas fissuras do sistema vulcânico das dorsais oceânicas é um dos principais fatores responsáveis pela formação de minérios e pela preservação do balanço químico dos oceanos. A energia térmica do vulcanismo é atualmente aproveitada em regiões mais frias da Terra, como na Islândia, onde a maioria das casas é aquecida por água quente, encanada a partir de fontes quentes. Essa fonte de energia também é explorada na produção de eletricidade em países da Europa, da América do Norte e da Ásia. Abalos sísmicos. Uma das manifestações temíveis e destruidoras dos movimentos da crosta terrestre são os terremotos ou abalos sísmicos. Eles são causados pela ruptura das rochas, provocada por acomodações geológicas de camadas internas da crosta, ou pela movimentação das placas tectônicas, que produzem ondas vibratórias que se espalham em várias direções, dando origem aos sismos. O ponto onde o terremoto se origina recebe o nome de centro ou foco. E o ponto da superfície terrestre situado diretamente acima do centro é o chamado epicentro, onde o terremoto é sentido com maior intensidade. O instrumento usado para medir a intensidade sísmica, ou seja, a energia liberada durante um terremoto, é o sismógrafo, que segue a escala Richter. Veja a seguir boxe sobre o assunto, em princípio graduada de 1 a 9. Na verdade, não existe uma medida máxima nessa escala, mas, como tremores superiores a 9 graus são raros, atualmente pode-se considerar 9,5 grau máximo. Escala Richter. A escala Richter, criada em 1935 pelos cientistas Charles Francis Richter e Benno Gutenberg, é uma escala logarítmica. Nesse tipo de escala, a diferença de uma unidade, terremotos de 5 e 6 graus, por exemplo, é muito grande. Um terremoto de magnitude 6 na escala Richter é 10 vezes mais forte do que um de magnitude 5. Ainda em relação a um terremoto dessa magnitude, um terremoto de magnitude 7 é 100 vezes mais destruidor e um de magnitude 8 é 1000 vezes mais devastador. Veja o quadro ao lado. Efeitos do terremoto na escala Richter. Menos de 3,5, geralmente não é sentido, mas pode ser registrado. De 3,5 a 5,4, frequentemente não é sentido, mas pode causar pequenos danos. De 5,5 a 6, ocasiona pequenos danos em edificações. De 6,1 a 6,9, pode causar danos graves em regiões onde vivem muitas pessoas. De 7 a 7,9, terremoto de grandes proporções, causa danos graves. De 8 graus ou mais, terremoto muito forte. Causa destruição total na comunidade atingida e em comunidades próximas. Em limites ou falhas transformantes, onde não há convergência nem divergência de placas, como na falha de San Andreas, na Califórnia, é comum ocorrerem terremotos. Veja, no mapa abaixo, alguns dos maiores terremotos já ocorridos. De modo geral, as consequências dos terremotos são mais graves quando atingem países não desenvolvidos e mais pobres. Fatores diversos, como falta de recursos, má distribuição de renda, governos corruptos e indicadores sociais baixos, desequilibram a sociedade e resultam em ausência ou ineficácia de infraestrutura para a prevenção desses tremores, baixa ou falha, assistência às vítimas, trabalhos de reconstrução demorados. A destruição provocada pelos terremotos agrava a situação de pobreza desses países e vice-versa. Como exemplos, podemos citar tragédias ocorridas recentemente na Turquia, em El Salvador, no Haiti, no Paquistão e, em 2015, no Nepal. O impacto que eventos dessa magnitude têm em países desenvolvidos, como Estados Unidos e Japão, também é enorme, mas o custo social e econômico é diferente. Governos e empresas privadas planejam construções que resistam às oscilações provocadas pelos terremotos. Nessas nações, institutos de pesquisa, providos de avançados aparelhos sismológicos, estão preparados para detectar terremotos a tempo de alertar as populações e evitar catástrofes de maiores proporções. O socorro e o atendimento às vítimas são mais estruturados, e a reconstrução das áreas atingidas, mais acelerada. Um exemplo recente da discrepância no enfrentamento dessas situações foi o dos terremotos que atingiram o Haiti, 7 graus na escala Richter, em 2010, e o Japão, 8,9 graus na escala Richter, em 2011.
Não há dúvida em afirmar que as diferenças socioeconômicas entre os dois países são fundamentais para entender essa discrepância, pois as obras de reconstrução no Japão também têm sido muito mais rápidas do que no Haiti. No Japão, em 2011, foto 1, cidades foram arrasadas pelo tsunami que se seguiu ao terremoto. O número oficial de vítimas gira em torno de 15.700 mortos e cerca de 4.000 desaparecidos. No Haiti, em 2010, foto 2, estima-se que metade das construções da capital foram destruídas, 250.000 pessoas foram feridas, 1,5 milhão de habitantes ficaram desabrigados e o número de mortos ultrapassou 200.000, apesar de a magnitude do terremoto ter sido menor do que a do Japão. A dinâmica externa da Terra. O trabalho dos agentes internos do relevo é complementado ou modificado pela ação de agentes externos que desgastam, destroem e constroem formas de relevo, modelando a superfície da Terra. Os dois principais agentes externos são o intemperismo e a erosão. Intemperismo. O intemperismo compreende um conjunto de processos que causam a decomposição ou a desintegração dos minerais que compõem as rochas. É resultado da exposição contínua das rochas a agentes atmosféricos ou biológicos. Pode ser físico ou químico. Como exemplo de intemperismo físico, podemos citar o congelamento da água retida em uma fenda de rocha. Como o volume da água aumenta quando ela se congela, os sucessivos derretimentos e congelamentos podem causar o alargamento da fenda e a desagregação das rochas. No intemperismo químico, as rochas se decompõem a partir de uma reação química ocorrida com o contato de elementos como o ar e a água. Também podemos dizer que a matéria orgânica ou organismos produzem alterações químicas e físicas. Um animal que escava e se movimenta em fissuras pode quebrar uma rocha, assim como uma fratura de rocha pode ser alargada pela raiz de uma árvore. Os solos, por exemplo, são resultado do intemperismo, assunto que veremos no capítulo 9. Erosão. O trabalho de erosão compreende 3 etapas: desgaste, transporte e deposição dos materiais que formam a crosta terrestre. Os principais agentes erosivos são a água das chuvas, das enxurradas, do gelo, dos rios, mares e oceanos, o vento e as atividades humanas. A erosão pluvial. A chuva é um dos agentes erosivos mais ativos. Ao cair contínua ou intensamente sobre uma área, pode abrir desde pequenos buracos até enormes rachaduras no solo. Além disso, pode causar o desgaste do solo, arrastando com as enxurradas parte do material que o compõe. A erosão provocada pelas águas da chuva damos o nome de erosão pluvial. Conforme o grau de agressão da força destrutiva dessas águas, podemos considerar diferentes tipos de erosão pluvial. Superficial, leva partículas do solo, principalmente se não houver uma cobertura vegetal para protegê-lo. Laminar, a quantidade de material carregado pela água é maior que na erosão superficial. Erosão de sulcos, quando a enxurrada abre pequenos buracos no solo. Erosão de ravinamento, é a forma mais agressiva de erosão pluvial. Abre verdadeiras crateras no solo, as perigosas vussorocas, que levam grandes pedaços de terreno cultivável, pastos e até mesmo partes de ruas de cidades. Veja a foto. Leia, no box a seguir, um texto sobre alguns danos causados pela erosão. Vussoroca em solo degradado em Cacequi, RS. Ampliando o conhecimento. Erosão é mais perigosa às cidades costeiras do que a elevação do mar, diz estudo. Em algumas partes do globo, o solo está cedendo 10 vezes mais rápido que a elevação do nível da água. As causas geralmente estão relacionadas a intervenções humanas na natureza. Décadas de extração de água fizeram, por exemplo, o solo da cidade de Tóquio ceder 2 metros antes de a prática ser abolida. Discursando na Assembleia Geral do Sindicato Europeu de Geociência, pesquisadores disseram que outras cidades devem seguir o exemplo japonês. Abaixo do nível do mar, Gilles Erkins, do Instituto de Pesquisas Deltares, IPD, em Utrecht, na Holanda, disse que partes de Jakarta, na Indonésia, Ho Chi Minh, no Vietnã, Bangkok, na Tailândia, e uma série de outras cidades costeiras podem chegar a patamares abaixo do nível do mar, a menos que medidas sejam tomadas. A erosão do solo e a elevação do nível do mar estão ocorrendo ao mesmo tempo e contribuindo para um problema em comum: inundações cada vez mais graves, disse Erkins à BBC. O grupo de cientistas do IPD analisou as soluções criadas por essas cidades para o problema e identificou as melhores iniciativas, publicadas em um relatório. A melhor solução é também a mais rigorosa: parar de extrair água potável do subsolo.
Mas, é claro, essas cidades precisarão de novas fontes de água potável. Tóquio fez isso, e a erosão praticamente parou. Veneza, na Itália, também fez isso. Extração de água. A cidade italiana registrou uma intensa erosão no último século por causa da constante extração de água do subsolo. Quando isso parou, a erosão foi interrompida, segundo análises feitas nos anos 2000. Um estudo do pesquisador Pietro Teatini, da Universidade de Padova, mostrou que a erosão agora está restrita a certas áreas e associada a determinadas práticas. Quando um edifício é reformado, seu peso aumenta. Isso pode fazer o solo ceder até 5 milímetros por ano, afirma Teatini. A intensidade da erosão depende de quão compacto é o solo abaixo dos edifícios, de acordo com a pesquisa. Erosão natural. Como todas as cidades, Veneza ainda tem de lidar com a erosão natural do solo. Processos geológicos fazem o solo da cidade ceder cerca de 1 milímetro por ano. Mas, de forma geral, o impacto gerado por intervenções humanas é maior do que a erosão natural. Agora, cientistas têm uma ferramenta poderosa para analisar essa questão. Um equipamento conhecido como interferometria sintética apertura e radar sobrepõe imagens de satélite captadas ao longo do tempo para identificar as deformações do solo. O banco de imagens tem registros feitos a partir dos anos 1990. Enquanto isso, a Agência Espacial Europeia acaba de lançar um novo satélite para ajudar nesse tipo de estudo. Deslizamentos. O desgaste provocado pelas águas da chuva pode ser mais intenso com a inclinação do terreno e a falta de vegetação. Chuvas fortes deslocam e transportam materiais nas vertentes de morros, provocando deslizamentos e desabamentos que colocam muitas áreas em risco. Geralmente, como são áreas ocupadas pela população de baixa renda, as tragédias decorrentes desses deslizamentos assumem proporções sociais muito graves. Os deslizamentos ocorrem graças à tendência que a camada superficial do solo tem de deslizar de cima para baixo. A velocidade e a intensidade desse deslizamento vão depender da maior ou menor permeabilidade dos solos e do declive. O movimento mais lento desse material, rastejamento, costuma formar na base da inclinação um acúmulo de fragmentos rochosos de tamanhos e formas variáveis, que chamamos de talos. Quando, por qualquer interferência, humana ou natural, o talos é rompido, toda a encosta vem abaixo. O ser humano pode acelerar o processo ao cortar o talos para abrir estradas, construir casas, etc. O deslizamento de terra também pode ser acelerado por desmatamento. A erosão fluvial. A ação das águas dos rios e das torrentes sobre a superfície terrestre é chamada erosão fluvial. Esse trabalho compreende o escavamento do leito, o transporte e a deposição ou acumulação de sedimentos. Enquanto escavam seu leito e modelam as vertentes, as águas dos rios formam os vales fluviais, que podem ter diferentes aspectos, como veremos a seguir. Esse é o trabalho mais significativo da erosão fluvial. Veja as principais formas de vales. Deslizamento de terra em área afetada pelas chuvas, na comunidade de Barro Branco, em Salvador, BA, em 2015. O desmatamento e a construção de moradias em áreas como a mostrada na foto podem provocar graves danos ao ambiente e à vida. As etapas da erosão fluvial. Como vimos, os rios cavam os vales. A profundidade, a largura e as formas desses vales modificam-se com o tempo. As fases desse trabalho de modificação do relevo realizado pelos rios podem ser comparadas com as etapas da vida humana: juventude, maturidade e velhice. Observe a água subterrânea e o relevo calcário. Parte das águas das chuvas que caem sobre a superfície da terra infiltra-se no subsolo, formando a água subterrânea. Essa água realiza um trabalho de erosão no subsolo, modelando formas bem características, principalmente em terrenos constituídos por rochas de fácil dissolução. O calcário é uma delas, e as regiões onde ele é trabalhado pelas águas formam um relevo típico denominado kars, nome emprestado de uma região da Croácia. Sem dúvida, as cavernas são as mais belas formações desse relevo, que apresenta vários outros aspectos característicos, como os lapiais, formas superficiais, e as dolinas, depressões. Nas cavernas encontramos formações especiais, as estalactites e as estalagmites, que também recebem o nome de espeleutemas, do grego selaion, que significa caverna. Do teto da gruta goteja água, que contém bicarbonato de cálcio em solução. O gás carbônico desprende-se, precipitando o bicarbonato de cálcio em forma de calcita.
As estalactites pendem do teto das cavernas, enquanto as estalagmites sobem do chão. Dentro das cavernas correm também riachos subterrâneos, que escavam espaços chamados galerias e salões. Desenvolvimento de um terreno tipo karst, calcário. No Brasil, existem inúmeras cavernas dessa natureza, todas extremamente belas. São muito conhecidas a Gruta de Maquiné, em Minas Gerais, e a Caverna do Diabo, no estado de São Paulo. Também encontramos cavernas no Vale do São Francisco e no Rio das Velhas. Espeleotemas em caverna na Gruta da Torrinha, em Iraquara, BA, em 2015. A erosão marinha. O trabalho das águas do mar sobre os litorais pode ser construtivo ou destrutivo. O trabalho construtivo é chamado acumulação marinha. As praias são o resultado mais marcante desse trabalho, do qual também resultam as restingas, cordões arenosos paralelos à costa, os tombolos, cordões de areia que ligam uma ilha ao continente, e os recifes, que se originam da consolidação da areia de antigas praias, recifes de arenito, ou pela acumulação de corais, recifes de coral. No Brasil, por exemplo, os recifes são encontrados no litoral do Nordeste. Na maioria das vezes, na maré baixa, formam piscinas naturais muito apreciadas por turistas brasileiros e de outras partes do mundo. Veja a foto abaixo. O trabalho de desgaste realizado pelas águas do mar é chamado abrasão marinha. As formas típicas da abrasão marinha são denominadas falésias ou costas altas. Veja como elas se formam. A erosão glacial. O gelo modela o relevo através das geleiras, massas de gelo formadas nos continentes, em regiões onde a quantidade de neve que se precipita é menor do que a de neve que derrete. Existem dois tipos principais de geleiras: continentais ou inland seas. Localizadas em regiões de altas latitudes, cobrem grandes extensões de terra, como a Antártida, a Groenlândia e outras regiões árticas. Grandes blocos dessas geleiras podem se soltar e ser arrastados pelas águas do mar. São os icebergs, formados de água doce que constituem um perigo para a navegação. Geleiras alpinas. Características das altas montanhas, também são chamadas geleiras de vale, porque lembram um vale fluvial, veja a foto ao lado. Alimentam rios e lagos durante o degelo de verão. Seu poder de erosão fica mais intenso quando carregam em sua massa gelada fragmentos de rochas, que funcionam como uma lixa sobre o solo. O material rochoso arrancado pelo gelo se acumula, formando as morainas ou morenas, que podem se localizar nas laterais, no centro e onde a geleira termina. Os vales glaciais têm a forma de U. Sua parte mais elevada tem forma circular e recebe o nome de circo glacial. Esquema de uma geleira alpina. Circo glacial, depressão rodeada de montanhas, onde a massa de gelo se acumula e, por compressão, se transforma em geleira. Língua de gelo, placa de gelo que desliza pelo vale montanhoso. Vale glacial, canal por onde a placa de gelo desliza. Morainas, sedimentos arrastados pela geleira. Morainas em vale glacial, geleiras de vale, no Parque Nacional de Wrangell Street Elias, no Alasca, em 2015. A erosão eólica. O vento é um poderoso agente erosivo que atua principalmente nos desertos e nas praias. Realiza um duplo trabalho sobre o relevo terrestre. Destruição, que compreende a deflação, quando ele retira e transporta partículas finas das rochas, e a corrosão, quando lança essas partículas contra outras rochas, escavando-as com violência. Desses ataques do vento às rochas resultam grandes depressões, planaltos pedregosos ou formações com aspectos exóticos, como cogumelos e taças. Acumulação, quando ele deposita os materiais que carrega. O trabalho mais típico de acumulação dos ventos são as dunas, grandes elevações de areia que podem ser fixas ou móveis, pois mudam de lugar conforme a direção do vento. Outra consequência desse trabalho é a formação de sedimentos muito finos, amarelados e muito férteis, formados por quartzo, argila e calcário, o loess. Sua área de ocorrência mais conhecida é a China Meridional. Dunas de Sossusvlei no deserto da Namíbia, em 2015.